Enquanto as tropas do Rei dos Demônios atacavam, o grupo do herói discutia sobre o que fazer com o protagonista. Embora acreditassem que ele não fosse de fato mau, ele ainda era um criminoso que estava trabalhando com os demônios. Porém, o herói e a sábia queriam encontrá-lo para questionar suas motivações. Ao tentar salvar um morador, a sábia era rapidamente derrotada por um monstro. Porém, o protagonista aparecia e a salvava. O herói questionava o que havia acontecido e o protagonista apenas dizia que um monstro de nível 213 havia atacado a cidade. O herói então perguntava como ele havia vencido e ele respondia que apenas carregou um ataque. O herói ficava incrédulo, afinal de contas, aquilo era apenas um ataque básico. O herói dizia que tinha muitas perguntas para o aldeão, porém ele respondia que aquilo teria que ficar para depois. Um cavaleiro aparecia e mandava todos fugirem dali, dizendo que havia uma frota com 10.000 monstros marchando naquela direção. O grupo do herói dizia que iria evacuar a cidade, chamar reforços e pedia a ajuda do protagonista. O protagonista dizia que precisava avisar os amigos que estavam na pousada e pedia para que eles cuidassem de Alice. O herói então perguntava se ele não tinha medo de machucarem ela, afinal de contas ela era um demônio. Ele respondia que, se essa fosse a intenção deles, não teriam o avisado com antecedência, e saía correndo dali. Então, de repente, Menou e Takako apareciam, e o herói questionava se eles eram as pessoas que o protagonista iria chamar. Kako ficava irritada por ter sido confundida com um homem, porém a sábia pedia desculpas e dizia que Kagami havia pedido para que eles cuidassem de Alice. Em seguida, perguntava se eles o haviam encontrado, porém Takako dizia que não o tinha visto. Então, de repente, um cavaleiro aparecia gritando por ajuda e dizia que um aldeão estava enfrentando uma horda de monstros sozinho, pedindo para que fossem ajudá-lo. Eles rapidamente percebiam que era Kagami e corriam até lá. Ao chegarem, viam Kagami lutando sozinho contra aqueles monstros. O grupo do herói questionava por que ele estava fazendo aquilo, e Takako respondia que era para salvar todo mundo, tanto os demônios quanto os humanos. Afinal de contas, se aquela cidade caísse, o ódio dos humanos pelos demônios só aumentaria cada vez mais, e não era isso que ele queria. O herói dizia que, mesmo estando no nível 999, aquilo era imprudência, pois ele estava indo direto para a morte. Porém, Takako dizia que aquilo não se tratava de coragem ou imprudência. Em Kagami faltava algo que todo ser vivo possuía: o medo da morte. O herói dizia que também morreria se fosse preciso, porém Takako respondia que não era isso. O que movia Kagami era parecido com o que movia o herói. O herói então perguntava se Takako sabia sobre ele, e ela respondia que sabia que seus pais haviam sido mortos por monstros. Em seguida, dizia que o mesmo havia acontecido com Kagami. Quando criança, Kagami se questionava por que os monstros, ao morrerem, dropavam o dinheiro que os humanos precisavam para viver. Lutando contra eles, rapidamente percebeu a limitação de um aldeão e sabia que era fraco demais. Então, quando já havia desistido, um monstro apareceu e matou seu pai. Ele odiou o monstro e odiou os demônios por criarem os monstros, porém odiou ainda mais a si mesmo por ser fraco. Desde aquele momento, começou a se colocar em risco enfrentando monstros e percebeu que, graças ao enorme medo da morte que os aldeões tinham, eles também subiam de nível mais rápido do que as outras classes. Aos 9 anos, ele alcançou o nível 53 e se vingou do monstro que havia matado seu pai. Porém, quando voltou para casa, sua aldeia havia sido atacada por ladrões, e sua mãe havia sido morta por eles. Um monstro havia matado seu pai, e um humano havia matado sua mãe. Por isso Kagami não ficava do lado de ninguém. Afinal, por que jurar ódio a todos os demônios quando um monstro mata alguém de sua família, mas não jurar ódio a todos os humanos quando um humano mata alguém de sua família? Diante de tudo aquilo, o grupo do herói ficava incrédulo. A sábia dizia que o próprio Kagami reconhecia que os demônios eram um problema e por isso queria perguntar a ele: por que se rebelar contra a forma como o mundo funcionava? Justamente por isso, ela não podia deixá-lo morrer. Então, o grupo do herói decidia ajudá-lo, e Menal dizia que, como Alice queria proteger Kagami, aquilo também era tarefa dele. Ele também iria ajudá-lo, e Takako ia logo em seguida. Mesmo sendo absurdamente forte, os monstros eram numerosos demais para Kagami. Então, quando ele estava prestes a ser atacado, todos apareciam para ajudá-lo. Agora,
Kagami não estava mais sozinho. Ele finalmente tinha companheiros para lutar ao seu lado, além de Takako.